E nós estaremos a comparar aqui essas duas máquinas em 7 pontos principais. Começando com o preço, facilidade de upgrade ou melhoramento, poder de processamento, tamanho, conveniência, portabilidade e indo para o último que será a expectativa de vida. E aqui vamos começar pelo preço. E apesar dos desktops, tanto como os laptops, virem com especificações diferentes, sinceramente os laptops e os desktops com as mesmas capacidades, os laptops tendem a ser muito mais caros em relação aos desktops. Só para lembrar que eu disse que os laptops tendem a ser são computadores all-in-one que têm as suas telas embutidas, teclados embutidos, o trackpad também embutido. Então eles tendem a ser muito mais caros em relação aos desktops. Os desktops sendo que vêm com monitor externo, teclado externo, mouse externo, tendem a ser um bocadinho mais barato. Mas fazendo essa comparação de um desktop e um certo laptop com as mesmas capacidades, o laptop tende a sair mais caro. E não só vendo desse lado, mas também vendo a longo prazo. Sendo que os laptops estão mais propensos a danos, estão mais propensos a quedas por eles serem computadores portáteis, computadores movíveis. Eles tendem a fazer com que seus donos tendem a gastar mais ao longo do tempo, ou seja, comprar no laptop você pode vir a gastar muito mais ao longo do tempo em relação ao comprar no desktop, pois os computadores desktop tendem a ser muito mais duráveis em relação aos laptops, pois eles não são portáteis e nem são movíveis, ou seja, menos propenso a danos. Então, os donos, ou seja, as pessoas tendem a optar pela compra de laptops, tendem a gastar muito mais ao longo do tempo com coisas, por exemplo, como a reparação. Então, quanto ao preço, os laptops são muito mais caros em relação aos desktops. E o segundo ponto que nós estaremos a comparar esses dois computadores, ou seja, essas duas máquinas, é a facilidade de melhoramento, ou seja, ainda a facilidade de upgrade, ou seja, a capacidade de você melhorar o seu computador, a capacidade de você trocar as peças do seu computador. E aqui o desktop sai realmente muito, mas muito à frente em relação ao laptop, pois os desktops têm uma capacidade maior de serem desmontados e serem montados com peças diferentes em relação ao laptop. Por exemplo, um dos meus clientes, falo aqui do Joy Luiz, ele foi alguém que comprou um desktop gamer comigo e ao longo do tempo nós podemos fazer diversas alterações no seu computador. Podemos alterar o seu processador, que era um i3 de nona geração, para um processador de i5 de nona geração. Podemos alterar a placa gráfica, podemos alterar diversas outras coisas em seu desktop. Ou seja, comprando um desktop você vai poder modelar o seu desktop, você vai poder melhorar o seu desktop, deixando ele muito mais eficiente para suas tarefas, diferente do laptop. Ou seja, as coisas que você vai conseguir alterar no laptop são a quantidade de armazenamento e a quantidade de memória RAM. E isso eu falo por experiência própria. Eu sou usuário de laptop e essas são as coisas que eu simplesmente consegui aumentar no meu laptop: o armazenamento e nem tanto assim, e a quantidade de memória RAM. E na maioria das vezes tentar fazer um upgrade ou coisa parecida em um laptop tende a significar comprar uma nova máquina, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu antes usava um computador normal, posso dizer assim, mas quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com edições de vídeo, eu fui obrigado a trocar para uma nova máquina, fui obrigado a trocar para um computador muito mais potente para eu poder editar meus vídeos de uma forma muito mais rápida. Mas o caso era diferente. Por exemplo, se eu estivesse em um desktop, era muito mais fácil eu simplesmente adquirir uma placa gráfica e colocar lá e todos os meus problemas estariam resolvidos. Então, quanto à facilidade de melhoramento, a facilidade de upgrade, a capacidade de você melhorar o seu computador, o desktop realmente sai muito, mas muito na frente. E agora vamos para o nosso terceiro ponto. E aqui no nosso terceiro ponto nós vamos falar sobre o poder de processamento.